Fala, galera do Razão Tricolor, vamos para as primeiras impressões do nosso adversário na Copa Libertadores. Dia 23 está chegando, mas hoje é domingo de carnaval. Se você estiver assistindo de manhã, já deixa o like. Se você estiver assistindo à tarde, deixa o like. Se você estiver assistindo à noite, deixa o like. Mas vamos falar as primeiras impressões que a gente teve do Maldonado. Lembrando que sábado, ontem, né, ele foi jogar o Campeonato Uruguaio com o Cerro, lá do Uruguai, e foi um 0-0 bem morno, bem sem muitos perigos, mas nós vamos escalonar esse adversário aí para o Fortaleza. Vou começar trazendo as primeiras impressões para você que está totalmente por fora e não sabe quem é esse Maldonado. E para você também que está sabendo de tudo e pode contribuir ainda mais se você deixar os seus comentários. Vamos para a vinheta, a gente volta e fala do Deportivo Maldonado. Meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Você que chegou aqui, você está no Razão Tricolor. Sim, Razão Tricolor, nosso canal de notícias do Fortaleza todos os dias, com vídeos, lives e etc. É aqui que você encontra as informações também do Fortaleza Esporte Clube. Então seja bem-vindo já, desde já. Já quero te pedir para você não esquecer, para começar logo moído, deixar o like, se inscrever neste canal, que é muito importante para nós, para desenvolver esse canal ainda mais, para chegar mais gente e para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Nós vamos falar das primeiras impressões do Maldonado. Se você ainda quiser ajudar ainda mais o Razão, aí sim você pode ser membro. E aqui tem um QR Code, aqui embaixo tem um botão de mosaico, Razão e Conselheiro. E é isso, viu? Fale com a gente que vocês estão bem, beleza? Deportivo Maldonado, um time desconhecido do Uruguai, um time que talvez esteja disputando um dos campeonatos complicados aí de nível técnico. Há muito falatório sobre essa questão do Deportivo Maldonado. De fato, sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Que de fato o Maldonado só fez 4 jogos este ano. Sim, hoje é dia 19 de fevereiro, domingo de carnaval, e o Maldonado fez 4 jogos. O Fortaleza já fez 10 jogos. E vai para o 11º jogo. E daí a gente já falou um pouco sobre essa questão no vídeo de ontem, do sábado. Se você quiser falar mais sobre Fortaleza, vai lá no vídeo de ontem, que aí a gente explana um pouco mais. Aqui, a gente fala muito do Maldonado, porque é o nosso adversário. Então, o 4º jogo só do Maldonado ele fez ontem, no sábado. Então, ele jogou contra o Independente Del Valle, ganhou de 2-1, com o Landázuri entregando o segundo gol para o Maldonado. Um amistoso, não foi nada competitivo, mas um amistoso ali, tanto o Del Valle como o Maldonado estavam fazendo suas primeiras partidas. O Maldonado, inclusive, fez a sua primeira partida contra o Del Valle no dia 18 de janeiro. E aí ele começou a primeira divisão do Uruguai, o torneio Apertura. Tem uma Apertura e tem um Clausura, que é os dois turnos lá, né? Então ele pegou o Plaza Colônia, ganhou de 1-0 fora de casa. Ele ganhou na segunda, dia 6 de fevereiro. Depois ele enfrenta o Racing do Uruguai, não da Argentina. E ele empata em 1-1 com o Racing, com um jogador a menos no sábado anterior, no sábado, dia 11/2. E ontem ele visitou o Cerro, não é Cerro Porteño, não, é Cerro mesmo, o time do Uruguai, pela terceira rodada de 15. São 15 rodadas nesse Apertura. E ele empatou em 0-0, teve 3 finalizações no gol, 2 do Maldonado e 1 só do Cerro. E aí você viu como foi, mais ou menos aí, como eu estou te falando, no nível técnico. Alguns jogadores chamaram a atenção, mas, de fato, o Maldonado é um time que se defende bastante. Ele joga numa linha defensiva, e ele jogou contra o Cerro, a gente viu isso ontem, no 5-4-1. Ele tem um jogo de transição. E o que é esse jogo de transição, Danilo? Fala o português bem dizido. O jogo de transição é aquele jogo que busca sempre dar os passes médio-longo para que tenha jogadores lá na frente que corram e façam seus contra-ataques. Esse é o jogo de transição. Ele recupera a bola lá atrás e ele não sai tocando, ele não sai trabalhando nessa bola, não. Ele lança para que os atacantes, os alas, os meias, os laterais, qualquer um que esteja mais lá para frente, faça esse jogo de transição que seja mais vertical. Então ele tem esse jogo de transição e tudo passa pelo camisa 10, o Canteira, sim, Maximiliano Canteira,
jogador, acho que o destaque aí do Maldonado, até no quesito dos maiores jogadores que tem hoje no elenco, o Kanté é esse jogador, sim. Ele tem blocos distantes, os blocos que a gente fala, a gente divide ali o campo em 3 terços, né? A defesa, o meio-campo e o ataque. Quando a gente fala o primeiro terço é a defesa, o segundo terço é o meio de campo ali, o miolinho, e o terceiro terço briga comigo não, que é os termos que estão usando agora. O terceiro terço de campo é o último terço ou o terceiro terço de campo, é aquele mais no ataque, mais lá em cima no ataque, colocando a defesa adversária um pouco mais para trás. Então, ele tem um bloco de muitos jogadores, o bloco defensivo, que é o bloco mais de trás, no primeiro terço de campo, mas esses blocos não são muito uniformes, assim, não é aquele time que você vê que é um bloco subindo, um bloco descendo, não. O bloco que desce mesmo um bloco de 5 com mais 3 ou 2, fica lá o outro bloco lá na frente e o bloco do meio já desapareceu. Porque ele joga nesse jogo de transição. O jogo de transição é esse. Eu venho para trás, pego a bola e tento espetar algumas jogadas para tentar ser algo melhor. Esse é a parte tática chatona do Maldonado aí, só para você ver, ter uma ideia daquilo que o Fortaleza vai começar a enfrentar nesse sentido. A zaga do Maldonado, pelo contrário, ela é um pouco lenta. Eu achei que o zagueiro pela esquerda, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele é um zagueiro baixo, um lateral esquerdo também um pouco baixo. Mas como ele faz esse bloco de 5, sempre um volante afunda para ser um terceiro zagueiro, para ser aquele zagueiro para fechar um bloco de 5, uma linha de 5, uma linha de 4 e um cara só lá na frente para tentar as suas transições. Esse fato de os blocos estarem separados e o meio fica um buraco da defesa para o atacante ou para os atacantes, leva a gente a perceber que Fortaleza pode se aproveitar disso. O Maldonado tem muita força física. Eles têm muito poder físico de correr para trás. Porque geralmente quem joga em transição tem que ter muita força para voltar. Para refazer a linha de 5, refazer a linha de 4 e deixar esse atacante um pouco mais na frente. E o Maldonado tem esse tipo de qualidade. É um time muito físico. O campeonato uruguaio é um campeonato muito físico. Te vê aí por exemplo, a gente pega um ápice aí, o Suárez, que é o atacante, né? Ele sempre foi aquele atacante brigador, trombador, usando muito o seu físico, apesar de ter uma técnica mais refinada, principalmente para finalizações, fazer gols. O Suárez sempre foi aquele jogador que não é aquele jogador parado, aquele 9 que fica ali esperando o que vai acontecer para ele entrar no jogo. Não. Então, se você vê o Cavani, da mesma forma, e muitos outros uruguaios aí, o próprio Furlan, que já foi até craque da Copa, era um jogador muito de ida e volta, muito de atacar, mas também de ter uma consistência defensiva. Então, esse é o futebol uruguaio, essa é a escola uruguaia de jogar futebol. O Maldonado, ele tem essa situação, e ele defende muito bem, com muita gente, mas quando ele está na transição, o Fortaleza fazendo uma transição também, pode ser que pegue ele de calça curta. Como eu disse, eles têm muita força para voltar a fechar esse espaço. Mas nessa situação aí, o Fortaleza pode se aproveitar, que é um time. A Danilo vai jogar dentro de casa, deve jogar para cima do Fortaleza. Eu não acredito que isso vai acontecer. Nas minhas primeiras impressões, e a gente vai discutir muito isso em lives, em debates que a gente vai ter aqui no Razão Tricolor, para ver os muitos pontos de vista de cada um aqui, e do chat também, quando a gente tiver a oportunidade, eu acho que o Maldonado vai ser esse time que jogou mais ou menos contra o Cerro. Um time que tenta trabalhar uma bola mais longa, uma bola mais média e longa distância, tenta finalizar, tenta trocar um pouco de passos ali na frente da área quando estiver com a bola, mas a consistência e o jogo propositivo dele vai ser realmente esse jogo mais defensivo, um jogo mais escalonado no sentido de ter mais gente nos setores de campo, tentar ter a maioria ali, principalmente do bloco de trás, né, para que o Fortaleza não possa fazer essas transições. Algumas coisas, essas foram as impressões do jogo, mas tem algumas coisas aí que se você não sabia, saiba agora. O Maldonado, ele foi fundado em 25 de agosto de 1928, portanto ele tem 94 anos. Ele é quase um time centenário, assim como o Fortaleza. Algumas alcunhas do Maldonado é o Depor, tem o verde rojo, e rojo em espanhol significa vermelho.
Não é roxo, não. É verde, né? E rojo é vermelho. Então é verde rojo ou rojo e verde. Essas são as alcunhas aí que o Maldonado ele tem. Ele tem para com sua torcida e para com a sua história. E o estádio dele é o Estádio Domingo Burguenho. É o estádio que tem capacidade para 22 mil pessoas. E o Razão Tricolor vai estar lá para fazer toda essa cobertura de perto, de frente, de dentro, de fora do estádio. Então, fica com a gente aqui que a gente vai falar muito sobre esse Maldonado. O pessoal vai viajar essa semana para trazer todo esse conteúdo para você. Falar um pouco também do menino Canteira, né? O Canteira, que acho que é o jogador mais pesado desse time do Maldonado. Como eu falei para vocês, é um jogador que é o cara que é, assim, de competições, ele é o mais tarimbado aí para fazer o Maldonado fazer graça com o Fortaleza. Mas eu vou só passar uma vírgula para a gente falar disso, falar de Canteira, o destaque do Maldonado desde a temporada passada e também continua sendo nessa temporada. Olha só, deixa eu fazer um mexão. RS Mob, se você busca comprar terreno, casa em condomínio, apartamento, RS Mob pode te ajudar. O que é que acontece, Danilo? O que é isso aqui? Isso aqui é um QR Code que você vai pegar o seu celular, apontar para ele, vai te dar um link, você vai entrar no Instagram, RS Mob, _ e você vai ver tudo o que acontece por lá. É um material muito massa, profissional, galera muito profissional. O Robson e sua equipe vai te atender com toda a gentileza e delicadeza e profissionalismo que vocês merecem. Mas se você segue o Instagram lá que vocês vão ver como o conteúdo é muito massa. Ele tem casa, ele tem apartamento, ele tem condomínio, ele tem terrenos. Então, no portfólio do Robson aí, você pode encontrar a questão do seu sonho. Você tem um dinheiro, quer emprega em casa, em apartamento, em terreno, que, como todo mundo já sabe, desde quando é criança, os mais antigos já diziam, casa só valoriza, outros bens deixam desvalorizado. Então, o Robson trabalha como corretor para te ajudar, para me ajudar a conseguir o nosso sonho. Então, casa, apartamento, casa em condomínio, terrenos, é o Robson que vai te ajudar. Ele é parceiro do Razão, então segue lá no Instagram, RS Imob, porque se você não for esse cara que vai comprar agora, ou essa mulher que vai comprar agora alguma coisa, algum amigo, um parente, um conhecido vai precisar de uma informação ou de uma indicação, aí você já vai indicar o Robson também, porque ele é tricolor, é profissional e vai te ajudar demais a construir o teu sonho, tá bom? RS Imob, vai lá, ó. Clica aqui, pega o teu celular, QR Code na tela e vai lá, segue o Robson e dá essa força aí pro Razão, que o Robson tá junto com o Razão, então nós estamos junto com o Robson, beleza? Vamos falar de Canteira, meu amigo. Canteira, como eu falei, é o jogador mais pesado, camisa 10, né? O Uruguai também tem essa situação de camisa 10. E, para quem não lembra, o Recoba, né? O Recoba era um grande camisa 10 da seleção uruguaia. E ele tem o Canteira, Maximiliano Canteira, jogador que jogou até Copa Libertadores. Um jogo, mas jogou, né? Então, eu vou colocar aqui o número do Transfermarkt do Maximiliano Canteira. Ele jogou no Clube Nacional, o maior clube lá do Uruguai, né? O Clube Nacional. Ele jogou uma partida no ano de 2021 pela Libertadores. Se a gente catar a Copa Sul-Americana, ele já foi um pouco mais, né? Se a gente pegar a Copa Sul-Americana do Maximiliano Canteira, ele jogou em 2016, 17, 21, ele jogou pelo Fênix, ele jogou pelo Liverpool de Montevidéu, do Uruguai também, e ele jogou também pelo Nacional. Então ele fez 6 partidas nessa competição da Copa Sul-Americana, 2 em cada ano que ele participou, fez um gol aí em 2016. É um meia que joga o cérebro do time, é aquele jogador que tudo passa por ele. Pensa aí no jogador que tudo passa por ele no Fortaleza. Pode falar. Hoje, o Caio Alexandre, por exemplo, é tipo ele, só que é um meia mais avançado. Ele é um meia atacante. Então, esse cara, a gente tem que ter um detalhe com ele, né? Um cuidado com ele. Só para vocês verem a situação da 2022 dele, ele fez 33 jogos entre primeira divisão de apertura, primeira divisão clausura e o torneio intermédio. Ele fez 33 jogos,
11 gols e 4 assistências no ano passado. Olha, ele joga de segundo atacante, ele joga de centroavante, joga de meia central. Então ele joga muito segundo atacante, é um jogador perigoso, é um jogador que o Fortaleza precisa ter atenção. Números novos dessa temporada, eu posso trazer para vocês, Maximiliano Canteira, ele tem 3 jogos, como a gente falou, ele não jogou um, já fez um gol e deu uma assistência, jogando de meio ofensivo, realmente esse meia cerebral, camisa 10, esse é Maximiliano Canteiro. Ele fez 81 jogos pelo Fênix, ele jogou 71 pelo Maldonado, ele tem 38 jogos pelo Liverpool, no Nacional ele fez 24, no Cerro Largo, que foi onde ele apareceu, fez as bases por lá, também time uruguaio, e a única saída dele para fora foi do Uruguai, foi o Deportivo Táchira, então ele fez 10 jogos por lá. Ele sempre faz essa caminhada dele, sempre via futebol uruguaio, então ele está muito habilitado a gente a perceber que é um jogador ali do país, que joga muito nesse país. 20 gols do Maldonado em 71 partidas, 11 assistências. No Fênix, 10 gols e 17 assistências. No Liverpool, só assistência, não fez gol, 3. No Nacional, ele fez um gol, 2 assistências. E no Cerro Largo, ele fez 22 jogos, 3 gols e 1 assistência. Canteira é o nome desse rapaz que temos que ficar ligados. Se a bola parar nele, vai ter que ter marcação. E aí, para quem tem para fazer essa marcação mais aí em cima desse cara, para não deixar esse cara jogar? Lucas Sacha, bebê. Lucas Sacha, o melhor desarmador do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Essa é a missão de Lucas Sacha. Vai, Lucas Sacha. Esse rapaz é seu. Então, essas são as primeiras impressões. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conhecido um pouco mais ou alguma coisa que você não conheceu do Maldonado. E nós vamos trazer muito conteúdo sobre isso, porque, afinal, essa semana inteira, até quinta-feira, até sexta, sei lá, vai ser de falar muito sobre Libertadores, Deportivo Maldonado e etc. e tal. É Fortaleza e Maldonado, Maldonado e Fortaleza, dia 23, o primeiro jogo. E aí, dia 26, o Fortaleza joga contra o Náutico na Copa do Nordeste. Esse jogo foi adiado, informação de ontem, do sábado também. Vai ter um jogo entre os jogos da Libertadores. Vai ter o Náutico no PV. Aí será, assim, o último jogo do Fortaleza no PV. Essa informação, se você não sabia também, já fique sabendo, porque era Maldonado dia 23, na quinta-feira, e depois dia 2 de novo, aí no Castelão, Fortaleza e Maldonado. Fim de semana era livre para Fortaleza. Agora não. Fortaleza joga 23 contra o Maldonado, 26 contra o Náutico e dia 2 contra o Maldonado à volta. Então, é isso. Primeiras impressões entregues para você. Vimos o jogo, analisamos, conversamos muito no grupo do Razão para a gente fomentar ou mesmo compilar essas informações que a gente acha necessário, importante para você que está aí do outro lado, que quer se inteirar das coisas do Leão, saber que teremos esse jogo, e esse jogo é complicado, é difícil, por ser um mata-mata de Libertadores, segunda fase. Mas direitinho a gente consegue. Só para fechar essa informação, o Maldonado também joga nesse domingo. Ele joga contra o Fortaleza no dia 23 e ele joga contra o Boston River pelo Campeonato Uruguaio. O Boston River que estava na primeira fase da Copa Libertadores e foi eliminado, já foi eliminado, não está mais, ou ele foi eliminado, acho que foi eliminado. Então, essa é a situação do Maldonado. Jogará também no domingo, então não tem nada demais aí, fazer jogar, o Maldonado jogar, e é isso, tá bom? Vamos embora, porque corrigindo já a informação dentro do vídeo mesmo, para não dar bizu. O Boston River passou, estará na segunda fase da Copa Libertadores. Aí, nessa mesma fase onde está Maldonado, Fortaleza, Boston River também vai estar lá junto, jogando contra, vou pegar também contra o Huracan da Argentina. Então, Boston River e Huracan são dois times que vão jogar Libertadores, devem colocar time mistos aí no fim de semana, mas Boston River sim e o Maldonado, ambos estarão divididos entre Libertadores, Campeonato Uruguaio e Libertadores no meio das semanas, tá bom? Gostou? Curtiu? Se curtiu, deixa o like. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. É muito importante e relevante a sua ajuda nessa situação de like e de inscrição. E vamos embora, que hoje é domingo de carnaval. Vamos aproveitar a folia
E estamos por aqui. Qualquer momento chegaremos com live ou vídeo aqui no Razão Tricolor. Grande abraço, bom domingo, tchau.